Tô vendo o senhor falar sobre a economia da atenção e queria tocar num assunto que a sua entrevista para o Flow Podcast, o senhor disse, vou abrir aspas, tá? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame atenção. No debate de ontem, o senhor foi questionado sobre essa fala, mas o senhor chamou o jornalista de militante e não respondeu. Eu entendi e o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto. Economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Não é assim que eles fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma pra mim no Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei pro senhor. Não perguntou, acho que se você puder mostrar a mensagem. Tá aqui. Pode olhar. Eu nunca, aqui. pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas E aí fontes. você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a Mas o senhor vai oportunidade. responder minha pergunta, né? Eu tô respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Pro Josias eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não tô armado aqui, não tô querendo problema com você, nem animosidade. Mas olha, quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso, pra ter seus cliques lá no Globo. Porque eu nunca falei isso pra você. Eu nunca passou na minha cabeça. Ensinar a fazer jornalismo. Não, eu vou te responder naquilo que você tá perguntando. Eu não tenho intenção de ser jornalista, eu sou o prefeito de São Paulo, próximo prefeito. E eu quero mostrar pras pessoas que fiquem caladas aqui. Eu não me importo o que você publica e quero que você tenha liberdade de fazer isso. A sua versão foi registrada na E reportagem. eu estou te falando, eu quero que você prova. Porque eu nunca passou, você usou a expressão, Pablo está imaginando criar um partido e se inscreveu partido de coach, eu nem sou coach. Ah, não? Não. Entendi. Olha pra você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso. Eu não quis criar isso, isso é uma invenção da sua cabeça. E tô falando Você não aqui com entende como funciona o jornalismo. Não, você pode Eu acho que fazer. é melhor você entrar na pergunta de agora, né? Exatamente, Mas eu já acabei de responder, você usou a economia da atenção. Não, não você foi isso que eu inventou perguntei. Eu perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que faz, que finge que é uma coisa pra poder conquistar voto. Então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Claro que não, hein? Mas foi o que o senhor falou. Não, se bem que É pra acreditar em não, quem, então? se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Eu não só pode ser idiota pra votar na pessoa de novo. E pra votar no senhor, não? Não sei, a pessoa vai ter que testar. Eu quero continuar em paz a entrevista, mas o que você fez, eu quero deixar registrado. O que você fez foi algo que eu nunca imaginei, nunca te falei, e ninguém nunca falou isso por mim, e tá desautorizado. Eu nunca pensei em fazer isso. Nem sou coach, nem criar partido de coach, muito menos como o Jair Bolsonaro. Eu não pensei isso. Você aproveitou da economia da atenção que meu nome Eu tá hypado. aproveito, candidato. O senhor é coach, eu sou jornalista. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu tava cobrindo o mensalão. Então o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. É ex-coach, né? Autodenominado É ex-coach, ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Você tem que falar dele. Se você não sou ex-coach, você tem que falar que o Lula é ex-ladrão. Seu plano de governo tem um item lá específico, a prefeitura digital, transparente e pública. E em uma sabatina recente que o senhor fez para a CNN, se não estou errado, o senhor falou que no seu governo ainda vai ter uma coisa mais ali, que é as reuniões que o senhor tiver no seu gabinete vão ser transmitidas, mas da mesma forma como o senhor faz hoje em dia. A minha pergunta é, por que o senhor já não fez isso? Por que essa reunião em que o senhor teria pedido, provavelmente, deixar partido já não foi transmitida? E por que esses impulsionamentos anteriores que o senhor disse que fez, também o senhor já não deu transparência para todos esses números e explicou para todo mundo? Eu não sou dono do partido e nem sou presidente, então eu não posso fazer uma coisa chamada ingerência. Eu sendo prefeito, eu estou no comando, certo? Sobre a Avalanche, você acabou de falar que ele tem ligação com o PCC, eu queria saber por que o PCC não ajudou ele, porque foi noticiado hoje que ele está sendo despejado da casa dele. Vocês gostam de criar, por favor, você com todo respeito, te tirando, tá, Bruno? O Metrópolis gosta de pôr uma pressãozinha ali e vincular tudo que é negativo para cima de mim, mas é uma opinião minha. É uma opinião, né? A questão da gente viver num Estado democrático de direito e na liberdade, você não pode ficar chateado com a opinião. Se você quiser fazer pergunta, Essa posso matéria, falar. inclusive, da Folha de São Paulo. Né? E aí piorou, mas tudo certo. É uma questão de opinião, né? A liberdade é a melhor coisa. Você pode falar que eu sou bandido. Mas por que o senhor não deu transparência para essas? Então, eu já te respondi. É ingerência minha se eu quiser expor o partido, certo? Então, se ele é o presidente, eu tenho que respeitar porque ele tá no comando. Agora a pergunta é, como que o cara do PCC, parece que o PCC acabou o dinheiro, então, por que o cara tá sendo despejado da casa dele? Pergunta 1. Mas o áudio é a voz dele, candidato. Não, mas eu não sou advogado dele. Eu fiz lá o comunicado depois da Globo, da Globo News, e falei pra ele, cara, não é melhor se afastar? Eu fiz o comunicado e eu peço né, que ele tenha bom senso. Eu resolvi me afastar, particularmente dele, estou seguindo minha campanha em paz, porque pra mim é constrangedor, o tempo inteiro eu tenho que responder essas questões, mas fica essas perguntas, né? Na minha vida particular eu não mostro tudo, mas reuniões, onde eu tenho certeza que as pessoas vão querer me colocar. A minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrada como atendente call center, e eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí o que acontece? Se eu fosse o bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada pra quê? Então, você pega meu imposto de renda, você vai ver que tá ali declarado que eu ganhei na carteira. Eu fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Então, eu não tenho nadinha para me curvar para bandido. Eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, porque os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu tô subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu tô perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com candidato. Mas eu vou te falar. Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna. Tem 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de tanta Você prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você tá querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué.
Fiquei 5 anos na academia de ensinar. Você tem atenuante, se você não tiver nenhuma passagem antes, eu nunca tive passagem. Então, se você deixar, você poderia explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado disso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. Eu fiquei 5 anos na academia de direito. Quando você viu a Dilma sendo impeachmentada, ela não estava sendo impeachmentada por o direito. É político-jurídico. O que significa isso? Se não tiver disposição do Senado, o Brasil inteiro pode pedir isso. Muita gente no mundo político acha que vários dos bolsonaristas, inclusive com o que eu converso, desconfio que essa sua resistência em falar do Alexandre de Moraes pode ter a ver com aquele áudio que também a Folha publicou, que mostra o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, dizendo que costurou com Michel Temer e o Alexandre de Moraes a decisão que decretou a intervenção que deu partido para ele, em consequência permitiu a sua candidatura. O senhor soube dessa negociação? Eu sei que ele conheceu o Temer esses dias. Faz nem sentido isso. Certo. Vamos prosseguir. Manu, a gente vai Eu fico prosseguir. ouvindo pelo site de fofoca por aí. Agora é o seguinte, eu quero terminar esse assunto aqui. Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, que me chamou na política, a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou... Tá certo. Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. Certo, candidato. O senhor foi na CNN, acredito, e teve uma briga ali, enfim, com a jornalista. E depois ela comentou, ela postou no blog dela, que terminou a gravação, que era ao vivo ali, enfim. O senhor chegou nela e falou assim, desculpa ali, meu jeito, era pros cortes. Essa grande pira dos cortes que o senhor comentou que foi o que trouxe... Colocar no primeiro lugar nas pesquisas. É isso mesmo, falei isso mesmo. Certo, sim, o senhor acabou de dizer isso. Só que isso também implica numa falta de conteúdo e de debate do senhor que é muito assustadora. Então, por exemplo, o senhor não costuma responder nem entrevistadores de direito, nem outros candidatos. O senhor vai para entrevista ou debate para fazer corte e não para falar de proposta. Proposta quem quiser, vai lá no site do TRE. Então, eu queria falar sobre isso. O senhor ontem no debate da TV Gazeta falou exatamente isso. Que debate é um teatro, entre aspas. Deles, né? Meu não, é que eu tô sendo verdadeiro. E que, tá, e que as pessoas têm que ir no site do TRE para ler plano de governo. Agora você me diz, quem que tem tempo de entrar no site do TRE e ler dezenas de páginas de plano de governo de todos os candidatos? Porque não é só você. Então, por que você priva os seus eleitores e todos os cidadãos de São Paulo de conhecer os seus projetos, as suas propostas? Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção, é cidadãos. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, o presidente e o vice-presidente cada um de um lado, não tem o tempo de TV, vocês vão ter que aguentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente que assiste debate, que assiste uma entrevista como essa de hoje, para justamente conhecer os candidatos. Tá aqui, eu agradeço. Então, o senhor podia colaborar e responder as perguntas do jeito como Eu tô respondendo do jeito que eu preciso responder, eu sou o candidato. Mas vamos Enquanto esquecer o corte um pouquinho? Vamos não. E se você quiser esquecer o corte, eu preciso ir embora. Se quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro pra pagar marqueteiro não, pra ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu tô aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa pra você fazer? Ah, o senhor não pode falar sobre proposta, então, que era a única coisa que o senhor deveria fazer. Mas então a gente não também pode deveria, perguntar sabe sobre por quê? proposta. Deixa eu perguntar. Aqui que é interessante que a Amanda falou, que vai ficar um corte bem legal. É o seguinte, o que vocês precisam entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada, a gente tem que discutir valor, quem é de família, quem quer gerar emprego. Serão 2 milhões de empregos. Sabe como que a gente vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo, que a gente vai aprovar junto com a Câmara, para trazer benefícios. Você tem emprego aí. Eu falei isso toda hora. Então, pode falar olhando pra gente. Não, mas a gente não... Desculpa, Tadeu, mas o senhor tá usando a entrevista para fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor. A gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu tô batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco É feio. só votar no Boulos. Não, eu não vou votar no Boulos, candidato. Não sei que eu vou votar, mas não é isso que tá em Mas só discussão. você falar que não vai votar nele, eu não fiquei animado. Ah, então o senhor veio pra realmente lacrar, candidato. É engraçado. No UOL, o senhor falou num cinturão interligando as comunidades e que os teleféricos rasgariam o céu de São Paulo. E aí na Globo News o senhor disse que era uma ideia mais para abençoar as favelas com teleféricos, que seria algo mais para turismo e para que as pessoas saíssem da comunidade para aí sim pegar um transporte público. O senhor poderia esclarecer qual que é a base técnica? Eu sei que o senhor fala muito do que existe em Medellín e em outras cidades que tem uma topografia bem diferente da de São Paulo. Qual é o alcance dessa medida e por que ela virou a sua principal proposta de mobilidade? Eu nunca falei que ela era a principal proposta de mobilidade. Você viu falando isso em algum lugar, não? Não, mas eu vejo o senhor falar dela com alguma Não, é você frequência que e não em pergunta porque ela é outras. inusitada, né? Na verdade, eu nunca começo falando dela. Ela é uma forma de abençoar a comunidade, é 5 vezes mais barato que o metrô, é limpo, não para e é mais seguro o transporte do mundo. O elevador que é puxado na horizontal, pra você ter ideia, é mais seguro que qualquer outro tipo de transporte. Você pode ir, você que é da comunidade, não é para os outros, não. Se na situação de mobilidade, a cidade tem 7 milhões de carros transitando diariamente. O cinturão, nós vamos inaugurar a primeira fase. E essa primeira fase eu quero abençoar ali na Brasilândia, na Zona Norte, onde inclusive quero levar, criar um O passo que municipal. significa o senhor dizer que o senhor quer abençoar? Desculpa, eu não É consigo porque entender o essa Estado- terminologia ligada à gestão pública. É por isso que vai ser diferente a gestão pública. Você vai ouvir muita coisa diferente. Você vai ouvir equity, você vai ouvir MVP, que é testar as coisas antes de gastar. Não, mas contrato de 30. abençoar não é de gestão pública, abençoar é religioso. Não, abençoar é uma palavra da língua portuguesa que você pode Sim, usar. verdade. Se você quiser usar ela em qualquer contexto, você tem liberdade de poder usar, você pode usar onde você quiser. Por que abençoar? Porque favela é sinônimo de ausência do Estado. Candidato, Curtos, vamos Valeu. lá. Se você, por exemplo, pegar um teleférico nas comunidades, você vai entender que é uma solução limpa.
é sustentável. Precisamos de mudar na educação a questão de tratar lixo, todo mundo tem que aprender. Nós precisamos de acreditar nessa solução que o Tarcísio criou para a privatização de uma parte da Sabesp. Para quê? Para a gente fazer essa universalização do saneamento básico. A maioria das famílias de periferia não tem isso. A gente tem mais de 1000 mananciais aqui na região metropolitana que viraram esgoto. Eu sou a pessoa mais interessada e a que mais está falando disso. Nós temos que terminar o Rodoanel, sabe por quê? Porque E as os famílias caminhões em- precisam de passar. E as do famílias lado- em área de risco, por A gente favor? precisa de ajudar, urgente. E como? 41 mil imóveis, posso responder? Tem 41 mil São mais de imóveis. 200 mil famílias. Deixa eu te explicar de onde vai vir. Deixa eu só responder, que aí você faz a interpelação. Ou se você quiser fazer primeiro, eu espero. Não, é só responder o que eu tô perguntando. Se você deixar, eu vou fazer. Então vamos lá, 41 mil imóveis, algo em torno de 30 bilhões de reais, são os imóveis que a prefeitura tem e não sabe nem o que está acontecendo. Por que tem invasão em São Paulo? Tem invasão em São Paulo por falta de competência do Bananinha. O Bananinha, para quem não sabe, é o prefeito atual. É alguém que tem perfil de vereador, não tem pujança, não tem estado de presença, nem presença de comando, alguém que não entende gestão. Não é a pergunta que eu fiz, né, candidata? Deixa eu terminar, Mas mulher. se você responder, perguntar, eu deixo então o tá, senhor vou fazer o terminar. seguinte, eu vou Senão, responder, tá, podemos ping-pong. passar a pergunta pro próximo, porque você não tá respondendo. Tá, vamos lá, ping-pong então. Imagina alguém que fatura o que eu faturo, imagina eu saber essa de coisa. Então isso me leva a uma pergunta para o senhor candidato, que eu estou curiosa desde o início do programa, porque no seu plano de governo, tá aqui, o senhor fala em fazer processo seletivo, acabar com companheirada, contratar suas pessoas, seus subprefeitos, seus secretários a partir da meritocracia. A gente já viu um presidente de partido que tem suspeita de envolvimento com o PCC, seu despachante aéreo, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Seu parceiro, Renato Cariani, que o senhor disse que mudou sua vida, o senhor não vai poder dizer que não sabia nem nada, se tornou réu sob acusação de tráfico de drogas, associação com tráfico e lavagem de dinheiro, numa denúncia que foi aceita em fevereiro, e depois disso, o senhor fechou um negócio com ele, inclusive naquele seu canal de cortes, na sua comunidade do Discord, manda matar Pablo Marçal, prefeito, e Cariani. Então é uma relação bem casca de bala. Como vai ser esse processo seletivo se pessoas tão próximas do senhor estão envolvidas em tanta coisa e o senhor diz que não sabe? Eu conheci o Cariani num podcast e ele me fez um desafio para mudar de vida. Eu era inflamado igual bolos. Pesava 100 quilos e esse cara mudou minha vida. Cariani, eu acredito na sua inocência, conheço seu coração e se você estiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo jornalista desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastaram te destruindo porque você apoiou o presidente Bolsonaro e entrou na lista de 70 pessoas que foram perseguidas por isso. Não é jornalismo, não é justiça. Calma, que eu tô respondendo. Mas eu tô falando do jornalismo, a gente tá Calma. contraditando. Vamos lá, todos nós no Brasil. Nós temos um maior corruptor da história chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive você desci o bambu nele, mas depois que ele voltou não fala mais nada. Ah, é? O senhor não lê minhas colunas? Não leio não, mas eu tive notícia pra vir Eu pra não cá. leio, né? Eu tô cobrando tanta gente. Pra quê, né? Eu parei de ler um pouco pra publicar. Publiquei 62 livros. Se você quiser acompanhar, não vou falar de livro agora não. Seguindo esse assunto, não é muita coincidência que todo mundo que tá em volta de você, que tá sendo investigado, é por tráfico de droga ou ligação com o PCC de alguma forma? Sabe o que é coincidência? O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, teve a chance de acabar com o PCC e foi um bunda mole. Ele, tem a ver isso? o que tem a ver? Ele é vice-presidente do Brasil e O tem... que tem a ver ele com o seu É caso? o que eu tô te falando. Ele deixou o PCC proliferar dentro dessa cidade. A culpa é dele. Claro, ele culpa teve a é chance de dele, acabar com o pessoas próximas a você PCC. estão próximas do Amigo, PCC. em relação a mim, não. Esses caras tomaram as Eu usinas. também, elas vão Tô respondendo. O PCC tomou usina, tomou posto de gasolina, tomou televisão, tá tomando tudo, tá lá Tomou dentro do partido, governo. tudo bem. Tomou partido, Você vocês não estão tem falando do que meu fazer presidente. isso, você não tem nada a Calma, fazer. tá respondendo. Eles alegam que o meu presidente tem ligação com o PCC. Ô, Leonardo, se você é do PCC, por que você teve despejo na sua casa? Cadê o dinheiro do PCC pra te ajudar, cara? Isso daí cabe ironia com um assunto tão sério. Total, bunda mole do Alckmin teve a chance de extirpar o PCC e não teve coragem. Você sabe, Alckmin, que seu bunda mole não teve coragem de fazer o que precisava ser feito. Agora tem que aguentar o PCC. Como tá infiltrado prefeito, em como é que o tudo. senhor vai lidar com o vice-presidente da República se o senhor está num programa que é o maior programa de entrevistas da TV brasileira, chamando o vice-presidente da República de bunda mole? É porque ele mesmo falou que o maior corruptor da história é o presidente que ele entrou na mesma chapa. Você falou com a sua boca que o Lula é pior do que bunda mole. Você mesmo, você era um cara de caráter, porque o Dória, que é titular do governo da Prefeitura de São Paulo hoje, ele te traiu, você teve que fazer esse acordo maluco pra estar dentro da presidência da República. Você falou do Lula com a sua boca. Mas não, senhor, então você assusta um pouco com essa É, tem que Você assustar. tá falando de Dória, eu só tenho aqui duas pessoas que foram do governo Dória. Ótimo. E as pessoas vão morrer por causa disso? Eles foram Pergunta se elas andam com o Dória hoje. Eles também vão passar por essa Pergunta se eles andam com o Dória hoje. Quem é o Dória de verdade? Esse governo até hoje é do Dória. E vai cair esse governo do Dória, do Bruno Covas, e esse herdeiro aí não é homem suficiente para ser prefeito de São Paulo. Pode deixar comigo que eu vou governar a cidade. Essa é a última geração do crime nessa cidade. Doa quem doer. Nós vamos mudar a educação, nós vamos mudar emprego, nós vamos colocar a identidade esportiva em todos os jovens na escola pública. É o único jeito da gente sair desse PCC. Esse PCC, a partir de agora, todo mundo que mexeu o saco com isso é patriotas contra os comunistas. Não, PCC é primeiro Pablo comando da contra o crime. capital, uma organização Não, isso aí que você tá bem falando. O que eu tô complicada, falando é Pablo contra os comunistas. Patriotas contra os comunistas. Comunismo não tem nada a ver com isso, candidato. Essa uma espécie de teologia da prosperidade, ela existe em muitas igrejas evangélicas, mas não exatamente com essa roupagem que o senhor traz no seu programa. Tem vídeos do senhor batizando pessoas em piscinas, outros que o senhor tenta fazer cadeirantes se levantarem, depois o senhor culpa a pessoa por não ter conseguido. Em recente entrevista ao Flow, o senhor disse que vai prosseguir com essas práticas, inclusive de velórios, como o senhor disse, tentando ressuscitar pessoas. O povo de Deus, o senhor se diz temente a Deus, mas diz que não está em nenhuma igreja. E tem muito respeito por essas questões litúrgicas, tem muito respeito por questões de ritos. E o batismo é um rito muito sério. O senhor não teme que eles achem que o senhor está fazendo chacota da religião para se autopromover? Eu quero pedir para todo o povo de Deus entender que eu não subi em nenhum púlpito de nenhuma igreja para pedir voto de ninguém. Eu vivo isso. Eu sou um cristão e nunca vou negar oração para ninguém. Jesus falou o seguinte: vocês farão obras maiores. Eu não estou misturando religião, quem trouxe esse assunto foi vocês. Eu estou falando. Eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Sabe por quê?
Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo é dividir aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos combater essa praga de comunismo. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver sim, quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Nunca tirei proveito, só para ajudar as pessoas. E eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai no terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é evangélico. Na quinta série, eu nunca concordei que a gente vive do macaco. Essa você ouve, esse é um crentinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão sim, e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país. Viva a liberdade.